Olá a todos! Para a aula de hoje nós iremos discutir treinamento de força. Dentro do treinamento de força eu escolhi o treinamento complexo para ser apresentado e discutido na nossa aula que será realizada a partir de agora. Meu nome é Braulio Henrique Magnani Branco, sou graduado em Educação Física pela Universidade Estadual de Maringá. Sou especialista em Morfologia, Métodos de Ensino e Pesquisa pela Universidade Estadual de Maringá. Tenho mestrado em Ciências da Saúde pela mesma instituição. Sou doutor em Ciências pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Professor da Universidade Unicesumar nos cursos de graduação e pós-graduação. Na graduação, eu ministro a disciplina de Fisiologia do Exercício e Medidas e Avaliação e também sou orientador do programa de pós-graduação em nível mestrado e doutorado em Promoção da Saúde pela mesma instituição. Além disso, fui atleta de judô de nível nacional no Brasil e faixa preta, segundo Dan, pela Federação Paranaense de Judô, que é filiada à Confederação Brasileira de Judô. Então, dentro da temática da nossa aula, nós iremos discutir 5 tópicos que vão desde a contextualização sobre o desenvolvimento de força, o conceito de treinamento complexo, discussão de alguns estudos relacionados ao treinamento complexo, aspectos relacionados à potencialização pós-ativação e desempenho específico subsequente e, por fim, as considerações finais da nossa aula. Então vamos lá, começando pela contextualização sobre o desenvolvimento de força. Então, eu trago para vocês uma revisão sistemática publicada por Cormier em 2011, que fala sobre o desenvolvimento da força e da potência muscular. Vamos lá para a parte relacionada, então, aos aspectos da prescrição do treinamento de força. De acordo com Cormier, nós temos alguns métodos que podem ser utilizados para o desenvolvimento tanto da força quanto da potência. E o Cormier ele faz algumas subdivisões, como o treinamento de força tradicional, voltado para a força máxima, na qual nós temos um número de repetições mais baixo, com uma sobrecarga mais elevada. E também nós temos o treinamento de resistência de força, que envolve um número de repetições mais elevado, com uma sobrecarga menos elevada. Esse é o método de treinamento de força tradicional. Além disso, nós temos também os exercícios de levantamentos olímpicos, que vão contemplar principalmente o desenvolvimento de força e potência, a pliometria, que envolve principalmente o desenvolvimento de potência, os exercícios balísticos, que também desenvolvem a potência, e o treinamento complexo, que pode tanto trabalhar o componente de força, quanto principalmente a relação de transferência dessa força para ações de potência muscular. E por fim, nós temos também a realização dos sprints, os tiros, tanto os tiros ou sprints tracionados, quanto aqueles que apresentam mudanças de direção. Então aqui eu coloquei algumas imagens que remetem à realização do treinamento de força para o desenvolvimento da força máxima, de resistência de força e até mesmo de potência muscular, englobando diferentes métodos que podem ser aplicados. E dentro desse aspecto, qual que é o conceito de treinamento complexo? O que envolve o treinamento complexo? Então, basicamente, o treinamento complexo ele envolve a melhoria, a busca para a melhoria do desempenho de força com a realização de um exercício com característica genérica, ou seja, um exercício da musculação ou do treinamento com pesos
que subsequentemente será realizado e adaptado ao exercício que envolve o estímulo principal. Então, o que seria isso? Por exemplo, eu tenho um exercício que eu vou executar 4 ou 5 repetições de agachamento com uma sobrecarga mais elevada, e após a execução desse exercício de agachamento, eu tenho um tempo de descanso para realizar o que é essa potencialização pós-ativação, que pode envolver de 3 a 10 minutos. Então as evidências científicas elas apresentam um range aqui, um espaço que eu posso trabalhar esse componente para esse atleta potencializar, e subsequentemente, se eu trouxer como exemplo o judô, eu realizaria ações de golpes de perna, como por exemplo a técnica Ippon Seoinage na maior intensidade possível. Então, basicamente seria esse conceito que eu trago para vocês: o uso de uma grande carga pré-exercício em uma atividade que se julgue similar à ação principal, ou seja, eu vou recrutar unidades motoras, grupos musculares que de fato irão utilizar esses mesmos grupos dentro da técnica específica. Então, voltando ao ponto, o uso de uma grande carga pré-exercício em uma atividade similar à ação principal. Então a ação principal não vai ser o exercício genérico, mas vai ser a ação específica, que vai ser seguida por uma ação balística ou típica da modalidade. E desse modo, esse método de treinamento tem recebido o nome de treinamento complexo. Exemplos: eu tenho aqui o Ono, atleta olímpico de judô japonês. Então o Ono, por exemplo, vai realizar aqui Power Cleans. Ele executou o Power Clean e após aquele período de potencialização pós-ativação que vai envolver entre 3 a 10 minutos, o Ono vai realizar o quê? A técnica de projeção. Então essa técnica de projeção, ela deve mimetizar o gesto genérico, ou melhor, o gesto genérico deve mimetizar essa técnica de projeção. Então desse modo nós temos o quê? Nós temos uma atividade que irá estimular um aumento do recrutamento de unidades motoras a fim de potencializar o gesto específico motor dentro da modalidade. E isso em todas as modalidades. Eu trouxe o exemplo aqui do judô, mas nós poderíamos falar do jiu-jitsu, do muay thai, do karatê, do taekwondo, do MMA, enfim, de todas as modalidades de combate, é claro, pensando na parte final, ou seja, no gesto motor, no golpe, na técnica que será executada subsequentemente. Pontos importantes, como eu havia comentado com vocês, esse processo, a fim de melhorar o desempenho do atleta, ele é chamado de potencialização pós-ativação. Então, inicialmente, eu tenho o quê? Um exercício prévio fatigante. Então, eu vou criar uma fadiga prévia. Esse atleta irá descansar entre 3 a 10 minutos. As evidências giram em torno disso. Temos também evidências que trabalham com o quê? Com tempo auto-selecionado pelo próprio atleta. Ou seja, o atleta ele vai se sentir apto a realizar a técnica após esse exercício prévio, a fim de melhorar o desempenho na projeção subsequente, ou nos chutes, ou nos socos. Então, eu preciso pensar em como eu vou
elaborar esse período de descanso. Porque se eu não elaborar um período de descanso adequado, se eu realizar mais repetições que a potencialização pós-ativação pede, o que eu vou ter? Uma fadiga acumulada e, consequentemente, eu não vou ter uma melhoria do desempenho físico esportivo desse atleta, dentro da proposta da técnica que foi executada. Então, se eu fadigar muito esse atleta, ele não vai melhorar o desempenho na técnica dele. Então, eu tenho que dosar esse aspecto para não, entre aspas, puxar muito o atleta inicialmente e promover uma queda do desempenho subsequentemente. O meu objetivo é que o desempenho final desse atleta melhore e não piore. Então eu preciso organizar muito bem o exercício que vai ser realizado, a fim de que esse atleta potencialize o desempenho e não decaia o desempenho, porque senão eu não, de fato, não terei a potencialização pós-ativação. Aqui eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como nós poderíamos fazer o trabalho de potencialização pós-ativação via treinamento complexo. Posso realizar séries de agachamento com 85% a 90% de uma repetição máxima, então entre 3 a 4 repetições, 3 minutos de intervalo passivo, e após esses 3 minutos de intervalo passivo, eu vou realizar, por exemplo, o Nagikomi, 4 projeções sucessivas na maior intensidade possível da técnica Ippon Seoinage. Outra opção que eu tenho também é utilizar, por exemplo, a flexão de braços com um colete lastrado. Então esse colete com uma sobrecarga, vou realizar essas flexões entre 3 a 4 flexões. Isso não é fechado também, isso vai depender do nível de aptidão física do atleta, vai depender da minha análise, dessa retroalimentação, do feedback da técnica, da qualidade da ação desse movimento, desse exercício físico que está sendo realizado com esse atleta, para que eu pare e deixe esse atleta descansando para buscar a potencialização pós-ativação. Então, nesse caso, utilizando a flexão de braços com o colete, a fim de promover uma sobrecarga maior, eu vou trabalhar em forma de pliometria, então flexão pliométrica com sobrecarga ou sem sobrecarga, isso dependendo do quê? Da minha leitura do desempenho do atleta realizando esse movimento e, subsequentemente, após os 3 minutos, eu vou realizar uma técnica que vai o quê? Empurrar. Então, se eu olho para o gesto motor da flexão e extensão de cotovelos, comumente chamada de flexão de braços, eu tenho uma utilização grande dos músculos relacionados ao empurrar, peitoral, deltoide, tríceps. E nessa situação, ou a técnica Ouchigari, ela também envolve o empurrar. Então, eu tenho que pensar em mimetizar essa relação dessas técnicas para ter, de fato, uma transferência da ação genérica para a ação específica. Então, esses são exemplos do judô. Trouxe 2. Aqui temos o terceiro exemplo para o judô de uma remada curvada. Então, posso realizar uma remada curvada com uma sobrecarga elevada entre 85% a 90%, até mesmo 95% de um RM, girando em torno de 2 a 4 repetições, dependendo desse percentual de um RM, e trabalhar subsequentemente com ações de puxar, então, ou golpes de puxar. Então, são exemplos que eu posso direcionar. Quanto tempo, novamente, Braulio? Entre 3 a 10 minutos é o tempo para potencialização pós-ativação, está dentro dessa margem que as evidências científicas prévias trazem para a gente dentro do treinamento esportivo. Também posso utilizar aquela relação do tempo autoselecionado pelo próprio atleta, se o atleta tem uma grande consciência corporal em relação ao seu desempenho físico, à sua recuperação.
Aqui trago alguns exemplos do jiu-jitsu, trabalhando também com agachamento e ações de passagem de guarda, o exercício terra com ações de passagem de guarda e joelho na barriga. Posso trabalhar também com exercícios, os vários exercícios pedagógicos, os exercícios derivados do levantamento de peso olímpico, utilizando depois o que? Projeções, via double leg, via single leg. Isso também não é fechado apenas para o jiu-jitsu. Eu poderia utilizar esse último exemplo para vocês propriamente na luta olímpica, no wrestling. Então eu tenho que utilizar o gesto motor e dentro desse gesto motor que eu quero utilizar como fator principal para o direcionamento do treinamento complexo, buscar um exercício genérico que seja similar a ele. Então esse é o ponto-chave. Outros exemplos que eu trago para vocês, eu tenho aqui no boxe, supino. Então eu vou fazer o supino com também um percentual elevado de um RM, girando em torno de 85% a 95%. Período de descanso e trabalho com sequência de socos em alta intensidade. Na mesma situação, se eu não tiver ao meu lado uma sala de musculação, eu posso fazer esse trabalho dentro do ringue ou dentro do tatame, com a flexão de braços em pliometria, utilizando colete e após o descanso realizar também essa sequência de socos. Posso variar essa sequência de socos, upper, direto, cruzado, e o mesmo eu posso fazer com derivados do levantamento de peso olímpico, pensando nos exercícios que vão utilizar bastante tronco. Então essas são algumas opções. E agora, trazendo para o Muay Thai, também posso pensar na seguinte relação: utilizar o agachamento, trabalhar com chute baixo, chute alto. Posso usar o exercício terra, trabalhando com joelhadas e os derivados do LPO, tanto para o boxe, quanto para o Muay Thai, quanto para o judô, quanto para o jiu-jitsu, quanto para o wrestling, quanto para o karatê. Enfim, as opções são infinitas. O que eu preciso pensar em relação a essas opções? Eu preciso, de fato, usar a minha criatividade com coerência, seguindo as evidências científicas, seguindo esse tempo de descanso, ou posso também seguir esse tempo autoselecionado, como nós demos o exemplo anteriormente. Então, eu tenho essa condição de potencializar a minha atividade principal. Então, esse é o ponto-chave do treinamento complexo. Pontos que eu preciso também pensar dentro da modalidade. Se eu não olhar, se o meu objetivo central não for a potência em desempenho máximo, o que eu preciso fazer? Olha, Braulio, para mim, dentro da minha modalidade, é muito interessante que o atleta consiga realizar ações de potência muscular, ações de, entre aspas, explosão, de forma repetida numa condição de fadiga. Então, se o objetivo do seu atleta for esse ponto, o que é interessante fazer? Ele precisa realizar ações de potência já fatigado, o intervalo de descanso já vai ser menor. Então, aquele período que eu falei para você de 3 minutos a 10 minutos, você vai precisar diminuir. Por quê? Porque você quer gerar fadiga nesse atleta. Agora, se o objetivo não for gerar fadiga, o intervalo precisa ser maior. Ou seja, o atleta precisa manter um período de descanso maior para obter um desempenho máximo. Então eu tenho objetivos distintos nessa situação. Ou seja, preciso trabalhar a resistência de potência. O atleta está fatigado. Eu quero que o atleta produza potência nessa condição de fadiga. Então eu vou proporcionar um intervalo menor. Agora meu objetivo é desempenho máximo. Eu quero que o atleta mantenha o desempenho máximo dele no maior período possível.
portanto, o meu intervalo terá que ser maior. Então, nós temos essas duas condições que precisam ser observadas. E agora, como que nós podemos combinar treinos em uma mesma sessão? Vamos lá para o objetivo primário. Se meu objetivo primário é potência muscular, eu vou começar trabalhando potência muscular se meu objetivo secundário é a resistência muscular. Ou seja, a minha sessão tem dois objetivos. Eu tenho o objetivo tanto de trabalhar com a potência muscular quanto com a resistência muscular. Será que é interessante eu começar com exercícios de resistência ou de potência? Mas, ponto que eu preciso pensar, o que é primário? Tudo que for primário eu preciso começar primeiro, porque eu preciso ter um desempenho ótimo dentro do processo de potência muscular. Então eu não posso começar com a resistência, porque se eu começar com a resistência eu já vou criar uma fadiga acumulada para a realização da potência. E dessa forma eu não vou obter uma potência máxima. Então, se meu objetivo primário for trabalhar com potência, eu inicio com potência e depois eu trabalho com a resistência de força. Se meu objetivo na outra sessão é trabalhar com potência e secundariamente trabalhar com a velocidade, então eu vou começar trabalhando com potência e depois eu vou trazer exercícios de velocidade. Se, do mesmo modo, o meu objetivo primário é trabalhar com potência e, em segundo lugar, trabalhar com agilidade, eu vou iniciar com potência e depois eu vou iniciar com agilidade. Então, são pontos que eu preciso pensar. Qual que é meu objetivo primário da sessão? Qual que é meu objetivo secundário dessa ação? Então, sempre nós precisamos o quê? Descrever o que será feito e qual é nosso objetivo principal e qual é nosso objetivo secundário. E olha que interessante, eu posso trabalhar potência e depois trabalhar força máxima? Sim, se meu objetivo primário for trabalhar potência, eu posso iniciar com potência e depois trabalhar força máxima, sem problema nenhum. E outro ponto, eu posso mesclar na mesma sessão, eu estou trabalhando tanto componentes técnicos ou componentes táticos dentro da luta e depois eu posso trabalhar aspectos relacionados à aptidão física? Sim, mas qual que é o teu objetivo primário? É trabalhar a parte técnico-tática. Então você vai iniciar com a parte técnico-tática e depois você vai implementar ações de potência muscular. Aqui eu trago para vocês alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento da potência muscular em esportes de combate. Então, isso é um estudo recente, uma revisão publicada pelo grupo de estudos do professor Emerson Franchini, da qual eu fiz parte, e temos aqui algumas exemplificações do que nós podemos adotar dentro das nossas sessões de treinamento de força genérica e dentro do tatame, do ringue, do octógono, enfim, seja lá o local que você está trabalhando com o seu atleta. Então, dentro dos esportes de combate, o que nós temos? Ações musculares complexas que vão envolver muitas vezes saltos e vão envolver também muitas vezes rotações. Esses saltos podem ser para ações variadas, tanto para chutes, quanto de projeções, quanto para passagens de guarda, quanto para quedas. Essas rotações também vão envolver o quê? Ações de projeções, ações de rotações para chutes, para socos, enfim. Então, nós precisamos pensar dentro da proposta de treinamento complexo nas principais articulações que estão sendo trabalhadas ou que são trabalhadas nesse determinado esporte de combate ou até mesmo nas técnicas de preferência, no judô nós chamamos de tokuiwaza do atleta, quais são os ângulos trabalhados dentro dessas articulações e quais são os grupos musculares. E outras questões para serem pensadas são em relação a quais demandas metabólicas essa modalidade nos exige.
Quais são as demandas biomecânicas? Quais são as regiões com maior prevalência de lesão? Na modalidade, mas eu também preciso pensar na relação do atleta, ou seja, eu posso trabalhar o treinamento de força pensando também no aspecto de prevenção de lesões. Não só pensando em maximizar o desempenho esportivo, mas também no sentido de prevenir lesões. Aqui, como que nós podemos então incorporar na rotina de treinamento aspectos relacionados à potência? Então temos aqui 3 aspectos. Exercícios para o desenvolvimento de força, quais eu posso utilizar pensando no LPO, levantamento de peso olímpico. Eu tenho snatch, eu tenho clean and jerk. Tenho os exercícios derivados do LPO, power snatch, power clean, clean, snatch pull, hang clean, jerk. E exercícios balísticos, supino, a execução de barras, o agachamento. Então os exercícios balísticos vão envolver aquele arremesso de implementos. Então isso é muito importante dentro de modalidades esportivas de combate, dentro do judô, dentro do jiu-jitsu, das próprias modalidades de percussão, que é aquelas que envolvem chutes e socos, porque eu vou realizar uma ação de potência e eu posso trabalhar esse desenvolvimento de potência, por exemplo, no supino, fazendo o arremesso da barra num sentido vertical, isso na barra guiada. Então eu consigo fazer algumas adaptações propriamente para desenvolver potência muscular. Aqui, outro ponto que eu preciso entender. Eu tenho que nortear qual que é o nível de treinamento desse indivíduo. Esse indivíduo é um atleta de elite, ele é praticante. Então, quais são as ações musculares realizadas? Então, essa modalidade vai envolver mais membros inferiores, mais membros superiores, conforme eu comentei com vocês na nossa aula de treinamento intervalado de alta intensidade. Quando eu penso nas modalidades de grappling, que são as modalidades de agarre, judô, jiu-jitsu, wrestling e o submission, sambo também, o desenvolvimento da musculatura de tronco desses atletas é muito maior quando comparado, por exemplo, a modalidades que utilizam mais membros inferiores, como o taekwondo. Então, qual que é a dinâmica que eu vou usar? Quais são os exercícios? Quais são as ações musculares? Então, dentro desse ponto, eu preciso direcionar o meu treinamento pensando no ajuste morfofisiológico específico para o atleta. E qual a intensidade dessa sobrecarga? Eu posso trabalhar com aquelas sobrecargas mais elevadas, conforme eu comentei com vocês, entre 85 a 95, mas também posso trabalhar com intensidades de nível moderado, que vão girar em torno de 60% a 84% de uma repetição máxima. E qual que é o volume desse treino? Vou fazer séries múltiplas. E o intervalo, conforme a gente já comentou, vai girar em torno de 3 a 10 minutos, podendo ser manipulado, tanto de acordo com essa retroalimentação que o atleta traz para a gente, ou conforme as evidências científicas trazem, que ele gira dentro desse range aqui, desses 3 a 10 minutos de duração de descanso. Em relação à carga ótima para o trabalho de supino, evidências têm apontado que se eu quiser trabalhar com potência, eu posso também trabalhar com sobrecargas não tão elevadas, mas eu posso trabalhar com sobrecargas mais baixas, girando em torno de 45 a 50% de um RM. É o que o estudo de Tavares e colaboradores traz de informação para a gente em relação ao Brazilian Jiu-Jitsu. Vou apresentar para vocês também, na nossa aula prática, alguns aspectos que eu posso fazer esse controle, posso modular e posso testar qual que é a carga ótima dependendo de cada atleta. E para tanto, o que a gente vai utilizar? O próprio celular.
Então nós temos aplicativos que conseguem fazer a leitura da velocidade da barra e a partir da velocidade da barra eu consigo ter um indicativo dessa carga ótima. E diante disso eu consigo adequar qual que é o percentual de um RM para esse atleta trabalhar dentro da zona ótima para o desenvolvimento de potência muscular. Pontos também importante. Um dos principais objetivos desse método, conforme eu comentei com vocês anteriormente, é a transferência de uma ação genérica para uma ação específica. Ou seja, eu vou transferir aquele gesto de força e potência que eu trabalhei no exercício genérico para a minha ação específica. Então, um dos principais objetivos desse método é transferir a força e potência para o gesto específico da modalidade. Pontos que nós devemos ressaltar. Nós não podemos replicar protocolos de modalidades distintas em esporte de combate, ou seja lá que esporte for. Então, dessa forma, nós publicamos um estudo, uma carta para a revista Sports Medicine, o professor Andreato e eu. E o que nós discutimos nessa carta? Nós discutimos que existem ajustes morfofisiológicos específicos para cada modalidade esportiva de combate. Dessa forma, o treino para atleta de jiu-jitsu não vai ser igual ao treino para o atleta de MMA. E o treino do atleta de judô também não vai ser igual ao treino do atleta de wrestling, apesar da gente verificar algumas similaridades entre as modalidades. Eu tenho que pensar dentro das modalidades quais são os gestos específicos, qual é o estilo de luta desse atleta, qual que é a razão de esforço e pausa dessa modalidade, conforme foi discutido na aula anterior de treinamento intervalado de alta intensidade. Então, em vista disso, nós precisamos cuidar. Não que isso seja proibido de se realizar. Eu posso realizar, mas eu tenho que realizar essas ações em fases de transição, em protocolos mais genéricos, não na fase específica que eu estou, por exemplo, organizando o processo de tapering ou polimento do meu atleta, ali na fase competitiva. Então eu tenho que pensar muito bem nessa questão antes de replicar o protocolo sem saber o porquê daquilo que foi visto. Porque é um grande problema hoje, no nosso mundo globalizado e tecnológico, é verificar as mídias sociais e a partir do que está sendo apresentado nas mídias sociais, nós apenas reproduzirmos ou replicarmos esse conhecimento sem saber qual que era o objetivo do treinador A, B, C ou D, com aquele atleta de forma específica naquela fase de treino. Então nós precisamos de cautela, precisamos analisar criticamente o que vai ser feito, precisamos programar a nossa sessão de treinamento, tanto em nível micro quanto em nível meso e principalmente em nível macro, olhando para o calendário esportivo das principais competições que esse atleta vai realizar ao longo da temporada. Trazendo agora para vocês a discussão de estudos sobre treinamento complexo. Então temos esse estudo do grupo do professor Emerson Franchini, que buscou identificar os efeitos da incorporação do treinamento complexo durante uma periodização em atletas de judô brasileiros de elite. E o que foi feito? Então nós temos aqui aquele ponto que eu comentei com vocês, a fase geral de treinamento, que é uma fase mais genérica, e a fase específica. Então, nessa fase específica, envolveu-se o quê? O treinamento complexo. E esse treinamento complexo ele foi feito durante 3 semanas, 3 vezes por semana, envolvendo o quê? Exercícios de levantamento olímpico,
agachamento, supino, seguido por técnicas específicas de judô. Técnicas o quê? De projeção. O treinamento em si, esse processo de periodização de treinamento, ele envolveu o quê? 11 semanas. Então, desse modo, esse método de treinamento, treinamento complexo, eu vou utilizar ele sempre nessa fase de polimento. Se eu quiser usar ele anteriormente, eu vou estar antecipando, por exemplo, uma condição de transferência. Mas eu falo assim, poxa, Braulio, eu não posso fazer isso? Pode, mas o que vai determinar o que você pode e o que você não pode e quando você vai inserir cada método de treino na sua preparação física? Quando você avaliar o atleta. Eu posso inserir o treinamento complexo logo no início da minha temporada esportiva se eu perceber que meu atleta está deficitário, por exemplo, no aspecto relacionado à força, no aspecto relacionado à flexão, à potência muscular, e desse modo eu posso ajustar já e incorporar nessa rotina de treino conforme esse feedback que eu tive do processo avaliativo. Então, antes de prescrever o treinamento, eu preciso avaliar para entender o que o atleta precisa. Eu não tenho que seguir um padrão exato de periodização. A periodização eu vou fazer com base na resposta que eu tenho do atleta. Então, eu vou ajustar o programa não só do grupo, mas também individual. Eu posso ter atividades em grupo com todos os atletas, mas dentro desse meu treinamento, em determinadas circunstâncias, eu posso dividir a minha turma em 3 blocos. Um bloco precisa trabalhar mais condicionamento cardiorrespiratório, então esse bloco vai ficar desse lado. Esse bloco precisa trabalhar mais a resistência de força, eu vou direcionar esses atletas mais para esse trabalho de resistência de força. Esses atletas aqui precisam trabalhar mais força e potência, eu vou direcionar esses atletas para essa condição. Então eu posso dividir a minha turma trabalhando situações específicas com base na minha avaliação prévia. Eles vão trabalhar exercícios gerais conjuntamente, mas ao longo do treino eu posso fazer algumas subdivisões para melhorar as capacidades físicas que eu verifiquei que estavam deficitárias ao longo do processo avaliativo. E o que foi visto como principais achados desse método de treinamento? Um aumento de 1 RM, então um aumento da força máxima na remada, um aumento do tempo de suspensão na barra isométrica, que é um teste específico para o judô, um aumento do tempo do número de repetições na barra dinâmica. Aqui já não houve um aumento no desempenho do Special Judo Fitness Test. Por quê? Porque nós tivemos aqui um direcionamento mais para a força máxima. E esse período de trabalho de força máxima talvez tenha sido curto para desenvolver, para aumentar o número de projeções. E os estímulos cardiorrespiratórios, considerando que esses atletas eram atletas de elite, vários deles até atletas da seleção brasileira de judô, já eram altamente treinados, o estímulo de treinamento intervalado de alta intensidade não foi dado. Então, eles mantiveram esse desempenho, uma vez que o Special Judo Fitness Test ele mescla tanto o desempenho aeróbio quanto o desempenho anaeróbio. Também não foi visto um aumento da força máxima no supino, uma vez que a maioria dos exercícios envolveram ações de puxar, por conta da especificidade das técnicas realizadas pelos atletas. Também não houve um aumento da força isométrica máxima de preensão manual, fator já esperado, porque não foi treinado força isométrica máxima de preensão manual nesses atletas, e também nos testes a 70% de 1 RM não foram verificadas diferenças significativas. Então, Braulio, o que eu posso concluir com isso? O estímulo, aquilo que eu treinar,
com volume e intensidade adequado, irá melhorar. Aquilo que eu treinei com um volume e intensidade que não foram adequados, ou ele vai estabilizar ou ele vai decair. Então tem que ter esse feeling. Então, como limitação, o que nós podemos elencar no estudo que eu acabei de apresentar para vocês, esse estudo de 11 semanas? Falta de avaliações nesse intervalo da primeira até a 11ª semana. Então, uma avaliação aqui no meio, ou na 5ª semana, ou na 6ª semana, ou até mesmo na 4ª semana, para reajustar o programa de treinamento. Então, essas avaliações, elas precisam ser periodizadas, elas precisam ser programadas. Então, um ponto importante, eu não preciso fazer uma bateria grande de avaliações, mas eu posso colocar dentro da minha rotina de treinamento alguns exercícios que servem até mesmo para avaliação, ou alguns testes simples e rápidos de ser executados que vão me dar subsídio para direcionar a minha proposta de treinamento. Então a minha periodização, ela não pode ser fechada. A minha periodização, ela tem que estar aberta a mudanças conforme o quê? Essa retroalimentação que eu tenho do atleta. Outro ponto, esse é um artigo bem interessante, um artigo do Blythe e Trillis, de 2006, que envolve a criação de uma máquina para trabalhar exercícios específicos no treinamento de força. Então, o que foi feito nesse estudo? 20 atletas de judô foram aleatorizados em 2 grupos. Um grupo foi chamado de experimental, que envolveu durante as 10 semanas o treinamento usual de judô mais o treinamento de força. E o outro grupo foi chamado de controle. Foi um grupo que treinou apenas judô. Então aqui nós temos 10 semanas de treino, ambos treinaram judô, e um grupo, além do judô, treinou o treinamento de força de forma específica, conforme eu vou apresentar a vocês. Então o que eles fizeram? 2 vezes por semana, fizeram 5 séries de 10 repetições nas máquinas, aqui simulando o Moroto Seo-Inage, como se fosse um crossover, e aqui ao lado simulando a técnica Osotogari, seria uma adaptação da mesa flexora. Então 5 séries de 10 repetições, olha o treinamento complexo aqui, ó, seguido de Nagekomi, 5 séries de 10 repetições. Então eles trabalhavam Morote, Seo-Inage, e trabalhavam o Osotogari e faziam essas séries específicas depois de Nagekomi, que são projeções sucessivas. E o que foi visto como resposta desse trabalho desenvolvido por franceses? Foi visto que, dentro de uma análise qualitativa por 23 experts técnicos da seleção francesa ou os franceses, eles foram avaliados no quesito qualitativo da execução da técnica ou Ippon Seo-Inage, o Moroto Seo-Inage, aliás, ou a técnica Osotogari. E o que foi visto? Então, todas essas projeções foram filmadas. Então, o pesquisador filmou as projeções, guardou essas projeções, antes e depois do período de treinamento. E os técnicos franceses não sabiam a ordem dessas filmagens, então eles foram cegados, eles foram blindados para não saber qual que era a ordem de execução dessas técnicas. E a partir disso, o que foi verificado no grupo experimental? O aumento da nota das técnicas, tanto no Moroto Seo-Inage quanto no Osotogari. Então o grupo experimental aumentou a nota qualitativa desses experts. E o grupo controle, que é aquele que treinou apenas judô, não aumentou a nota.
Então, qualitativamente, na análise realizada pelos experts franceses, eles verificaram o quê? Verificaram que a técnica do Morote Seo-Inag e do Osotogari, desses atletas que treinaram força específica, melhorou qualitativamente. Ao passo que o grupo que treinou apenas judô, não foi observada a melhoria significativa. Então, aquela premissa que o treinamento de força deixa o atleta mais lento, aquela premissa que o treinamento de força prejudica o atleta, ela cai. Só que o que a gente precisa pensar? É que esse treinamento de força, ele deve considerar a especificidade da modalidade. Eu não estou fazendo fisiculturismo. Eu não posso trazer o treino do fisiculturismo para a modalidade esportiva de combate. Eu tenho que pensar num treino complementar para refinar a minha qualidade técnica e não num treino de força complementar para aumentar a massa muscular, a não ser que esse atleta esteja bem abaixo da categoria ou que esse atleta vá subir a sua categoria de peso. Então são pontos para a gente pensar em relação a isso, em como implementar o treinamento de força de forma correta para o atleta melhorar o desempenho dele e não apenas aumentar a circunferência do braço dele. Ponto importante. E aqui, dentro da análise quantitativa, que eu apresentei para vocês anteriormente, a análise qualitativa, nós temos aqui um aumento da carga que esses atletas conseguiam levantar após o período de treinamento, tanto para o Morote Seo-Inag quanto para o Osotogari. E os atletas que treinaram só judô melhoraram esse aspecto? Não. Só quem treinou força melhorou a carga nos aparelhos específicos que foram adaptados para essa finalidade. E quem não treinou? Não melhorou. Então, apenas o treinamento de judô não é suficiente para melhorar essa sobrecarga quando esses atletas já são treinados. Agora trazendo aspectos relacionados à potencialização pós-ativação e o desempenho específico para vocês. Esse outro estudo, que foi publicado por Miarca e colaboradores, buscou verificar os efeitos da potencialização pós-ativação em situações específicas ou situações de exercícios genéricos que foram conciliados a um teste específico do judô, conforme eu já falei para vocês, o Special Judo Fitness Test. Então, o que foi feito aqui? Nós temos 3 modelos de intervenções diferentes. O primeiro modelo envolveu aqui uma intervenção de pliometria e o Special Judo Fitness Test. Então, aqui eu tenho salto nesses caixotes. Então, a primeira intervenção envolveu saltos em caixotes com alturas diferentes, 3 minutos de intervalo, execução do Special Judo Fitness Test. O segundo modelo envolveu o quê? Uma intervenção de força máxima, agachamento, 3 séries de uma repetição a 95% de um RM, com 2 minutos de intervalo entre essas repetições, mais 3 minutos de intervalo antes da realização do Special Judo Fitness Test. Então essa foi a intervenção número 2. E aqui nós temos a intervenção número 3, que utilizou o quê? O contraste, ou seja, a pliometria mais força máxima, ou seja, os atletas, melhor dizendo, a força máxima mais a pliometria. E por fim, o Special Judo Fitness Test após 3 minutos. Então o que esses atletas realizaram? Então temos aqui 3 séries de 2 repetições a 90% de um RM, 5 saltos aqui em implementos relativamente baixos, 3 minutos de intervalo e a execução novamente do Special Judo Fitness Test. Subsequentemente, nós temos aqui as respostas. E dentro dessas respostas, o que foi verificado?
que o treinamento em contraste, ele apresentou o quê? Vamos lá, vamos olhar aqui para essa marcação aqui, para esse símbolo. Ó. Diferente do controle e da condição pliométrica. Então, nós tivemos um índice menor, esse índice menor, ele está relacionado a uma melhoria do desempenho. Então, quanto mais alto é o índice do Special Judo Fitness Test, mais baixo é o desempenho do atleta. Quanto mais baixo é o desempenho do atleta, mais alto é o desempenho no Special Judo Fitness Test. Então, o índice, quanto mais baixo, maior o desempenho. Quanto mais alto, menor o desempenho. Então, dentro desse processo, o que foi visto? Que o treinamento em contraste, dessa forma, o treinamento complexo, ele reduziu mais o índice do Special Judo Fitness Test. E o treinamento em pliometria, ele reduziu a primeira série do Special Judo Fitness Test, que envolve 15 segundos de projeções entre os dois parceiros durante o teste. Então, pontos importantes. Se eu quero preparar meu atleta para a luta, que vai ser realizada daqui 3 minutos. Aliás, primeiro eu preciso pensar no tempo que eu vou gastar para aquecer ele. Então, eu aqueci o meu atleta e depois eu realizei a atividade em contraste. 3 minutos depois ele vai lutar. Provavelmente, que resposta eu vou ter? Eu vou ter um preparo físico, uma ativação, tanto em nível neuromuscular, quanto em nível cardiorrespiratório, porque esse index do Special Judo Fitness Test ele está relacionado à condição aeróbia e anaeróbia mais elevada, então ele vai estar mais preparado para a luta, quando comparado, por exemplo, àquele indivíduo que fez um aquecimento usual, que não fez o treinamento, que não fez o aquecimento em forma de contraste ou não fez o aquecimento em forma de pliometria. Então, uma das maneiras para eu aquecer melhor o meu atleta e preparar esse atleta para um combate, ou até mesmo para ter um desempenho mais elevado durante a minha prova ou durante o meu treinamento, é a realizar esse tipo de situação, se o meu objetivo for um desempenho máximo. Então, fica aqui a sugestão. Então temos aqui algumas considerações finais sobre o estudo de Miarca e colaboradores. Quando eu realizo a questão relacionada aos saltos, eu tenho uma maior estimulação neural durante esses saltos, eu consequentemente irei produzir uma maior potência. Preciso entender também, identificar o tempo ótimo para o desenvolvimento da potencialização pós-ativação. Vou aumentar esse tempo, vou aumentar a quantidade de saltos, então eu tenho que ter um feedback para o meu atleta, eu tenho que ter, aliás, um feedback do meu atleta nessa retroalimentação que eu vou realizar e posso utilizar isso como estratégia em competições conforme eu falei anteriormente. Aí você me diz, Braulio, eu não tenho a condição de levar barras, anilhas para a sessão de aquecimento. Então, quais são os seus recursos disponíveis? O próprio peso corporal do atleta? Realize pliometria com o próprio peso corporal do atleta para aquecer ele previamente à luta. Então, essa é outra sugestão. Aqui temos algumas classificações dos exercícios pliométricos. Então, como trabalhar os exercícios pliométricos? Então, aqui eu tenho, por exemplo, desde uma intensidade baixa até uma intensidade máxima. Tenho aqui o número de repetições por sessão e tenho aqui o número de intervalo entre as séries. Se eu estou trabalhando com exercícios de baixa intensidade, o meu intervalo ele vai ser menor. Agora, se eu estou trabalhando com exercícios de intensidade máxima, o meu intervalo ele precisa ser maior. Por quê? Porque senão o atleta não se recupera. Então eu tenho que pensar na condição que eu vou realizar esses saltos, a pliometria, e na condição que eu vou implementar essa pliometria, então pensando em incorporar, vamos supor, esse atleta nunca realizou o treinamento pliométrico, como que eu vou trabalhar com esse atleta? Então eu vou pensar naquela relação
das sobrecargas crescentes. Então, vou trabalhar numa situação simples para uma situação complexa. Então, eu vou de baixo para cima ao longo das semanas, mudando ou aumentando o grau de dificuldade de treinamento pliométrico do meu atleta conforme o feedback dele. Então eu tenho essa relação do número de séries e repetições que o BOMPA traz, mas é apenas um exemplo. É claro, preciso fazer as adaptações conforme a realidade do meu atleta. E mediante isso, em relação às considerações finais da aula de hoje, preciso pensar nos seguintes aspectos: avaliar o meu atleta, entender as necessidades do meu atleta, olhar para as demandas morfofisiológicas da modalidade ou das modalidades de combate que nós discutimos aqui hoje e reavaliar. Esse processo deve ser retroalimentado sempre. Portanto, aqui passo para vocês os meus contatos, meu e-mail, brauliohmagnani@gmail.com, meu Instagram, @brauliohmbranco, o meu Facebook e o meu ResearchGate, que é um portal de pesquisa conforme eu comentei com vocês. Então, fico à disposição para eventuais dúvidas e por hoje é só. Muito obrigado pela atenção e boas práticas.